Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai estudar o equilíbrio de um corpo rígido. Inicialmente, a gente estudou o equilíbrio de um ponto material. Um corpo rígido, então, é formado por infinitos pontos materiais. Ou seja, nós podemos ter forças em qualquer ponto desse material ou então, nesse caso, forças que não estão agindo num único ponto e, portanto, elas vão gerar um momento sobre esse corpo rígido. Quer dizer, o corpo rígido ele vai ter, além de um movimento de translação, um movimento de rotação. O equilíbrio de um corpo rígido ele é calculado colocando esse corpo rígido fixo em alguma superfície. Essa fixação ela é feita através da utilização de apoios. Esses apoios, então, eles vão fazer com que vão limitar o movimento desse corpo rígido. Em cima desses apoios é que o equilíbrio é calculado, ou seja, cada apoio, considerando a terceira lei de Newton, vai gerar uma reação. E o cálculo dessas reações é que é o cálculo do equilíbrio do corpo rígido. Bom, nós temos diversos tipos de apoio, né? Então, o estudo de um corpo rígido começa pelo estudo dos tipos de apoio. Nós temos vários tipos de apoios e esses tipos, eles acontecem numa determinada ordem de limitação do movimento. Ou seja, o primeiro apoio, chamado de apoio simples, ele limita o movimento do corpo rígido. Aqui a gente tem um corpo rígido na forma de uma barra, de uma viga, e nós vamos estudar inicialmente a viga, que é um corpo rígido mais simples. Essa viga, ela é conectada num outro sistema, num outro elemento, através de um ponto. Esse ponto é o apoio, pois ao invés de a gente estudar um sistema de elementos, a gente divide esse sistema em elementos mais simples e determina então a conexão, a força que une esse elemento mais simples com o resto do sistema, que é o apoio. Nesse caso, o apoio simples limita o movimento em apenas uma direção. Nesse caso, a direção perpendicular ao apoio. Então, se o apoio simples está desenhado dessa maneira, na horizontal, ele vai limitar o movimento na vertical. Ao contrário, ele pode estar desenhado na vertical. Aí ele vai limitar o movimento na horizontal. Bom, os apoios eles são substituídos pelas reações que esses apoios provocam. As reações são iguais às limitações de movimento, ou seja, o apoio simples limita o movimento numa direção e então, no cálculo do equilíbrio, ele é substituído por uma reação de apoio. Agora, a gente tem o apoio rotulado que limita dois movimentos, ou seja, o movimento de translação, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Ele é representado por esse tipo de desenho e ele é substituído então por duas reações, uma na vertical, uma na horizontal.
Lembrando que a gente vai especificando os apoios, criando uma maior dificuldade da movimentação aonde o apoio está localizado pelo corpo rígido. Mais fixo que isso é limitar o momento ou o giro. Esse corpo rígido, ele não consegue se movimentar nem na vertical e nem na horizontal com o apoio rotulado, mas ele consegue girar em torno do ponto A livremente. O apoio fixo, então, o próximo apoio, o apoio engastado, ele não permite nem o movimento de translação, qualquer um dos eixos, eixo vertical, eixo horizontal, nem o movimento de rotação. A gente chama de apoio engastado. É como essa barra está rigidamente conectada a uma parede, por exemplo. Tá? Então, esse apoio ele é substituído por três reações. Duas reações em termos de carga e uma reação em termos de momento. Além dos tipos de apoio, nós temos os tipos de carga. Nós podemos ter a carga concentrada, que é uma carga pontual, originada por fontes que aplicam uma ação, uma carga, num único ponto, ou num ponto muito pequeno que pode ser considerado como único para esse elemento, para esse corpo rígido. Tá? Então aqui a gente tem uma viga, aqui a gente tem um apoio simples, um apoio rotulado e no meio da viga uma carga uma carga concentrada de 500 newtons. Nós também podemos ter a carga distribuída. A carga distribuída, ela acontece em todo um trecho do corpo rígido. Nesse caso, a carga distribuída tem um valor de 200 newtons por metro. Então, o valor da carga distribuído é dado por unidade de comprimento. Nesse caso, newton por metro. Ou seja, a cada metro nós temos 200 newtons distribuídos nesse comprimento. Aqui a gente também tem uma viga, apoio simples, apoio rotulado e uma carga de 200 newtons por metro aplicada em 4 metros. Bom, isso dá um total de carga e que é resultante do produto desse valor da carga, 200 pelo comprimento dela, 200 vezes 4, 800 newtons. Esse 800 newtons, que é o total da carga distribuída nesse caso, é colocada no centroide dessa carga distribuída. Então aqui a gente tem uma aplicação do que a gente viu na aula passada, o cálculo do centroide. O centroide da carga distribuída, no caso o centroide desse retângulo, fica bem no meio, no cruzamento das diagonais. Então o equilíbrio desse corpo rígido vai ser calculado no final das contas com uma carga concentrada equivalente à carga distribuída, colocada na posição do centroide, no caso da carga retangular, no meio da carga retangular. Mas nós podemos ter cargas triangulares e ainda carga de outros tipos, como parabólica ou quaisquer tipo de carga distribuída. Tá? Nesse caso, a gente tem uma carga triangular com um maior valor de 150 newtons por metro e na outra ponta, zero. Então, essa carga distribuída varia de 0 a 150 newtons por metro. A gente poderia ter uma carga
de outros tipos, da mesma maneira, tá? Como um trapézio, por exemplo. Bom, o valor da carga concentrada, que vai substituir essa carga distribuída, é calculada considerando a área dessa carga distribuída. Então, 150 vezes 3, 450, dividido por 2, que é a área do triângulo. Isso vai dar 225 newtons. Esse 225 newtons é, é colocado substituindo a carga distribuída no centroide dessa carga distribuída, que fica a 1/3. O triângulo é 1/3, então vai ficar a 1 metro. Então esse 225 vai ficar a 1 metro do apoio da direita. Nós também podemos ter um momento aplicado como carga. Esse momento é resultado de um conjugado, ou seja, duas cargas de mesma intensidade, de mesma direção, mas sentidos opostos. Essas cargas vão se anular, mas vão gerar um momento. Esse momento ele vai aparecer na viga, num ponto determinado. Para efeito de equilíbrio, né, o momento é um vetor livre, então não importa em que ponto que a gente tenha esse momento, ele vai ser considerado como, nesse caso, sem negativo, porque ele está no sentido horário, tá? Bom, então a gente tem alguns exemplos de cálculo do equilíbrio de um corpo rígido. A gente está começando com vigas, apoio simples, apoio rotulado, uma viga com 6 metros de vão, submetida a uma carga distribuída de 500 newtons por metro, que vai ser concentrada 500 vezes 6, 3.000 newtons ou 3 kilonewtons. Bom, o apoio rotulado vai ser substituído por duas reações, RAY e RAX, reação no ponto A na vertical e reação no ponto A na horizontal. A gente sempre coloca reação no sentido positivo do eixo, então eixo vertical, reação para cima, eixo horizontal, reação para a direita. Tá? No ponto B, a gente tem um apoio simples substituído por uma reação de apoio RBY, perpendicular ao plano de apoio. Tá? Então, a gente tem 3.000 newtons nessa viga, bem no centro, é uma carga retangular, né? O centroide fica bem no meio da carga. Bom, para calcular o equilíbrio, nós vamos supor que esse corpo rígido está estático, ou seja, ele não tem movimento de nenhuma ordem, nem translação, nem rotação. Então a gente vai aplicar as condições de equilíbrio que dizem que esse corpo rígido está estático, ou seja, se eu somar todas as forças em x, essas forças vão ser iguais a zero. Se a gente somar todas as forças em y, essas forças vão ser igual a zero. Se a gente somar todos os momentos num determinado ponto do sistema, pode ser qualquer ponto, essa somatória dessas forças vai ser igual a zero. Bom, nós vamos agora fazer essas três somatórias. Ou seja, somatória das forças em x, tem uma força em x somente, então RAx igual a zero. Somatória das forças em y, tem duas, RAY mais RBY menos 3.000. E a somatória de um momento. A gente pode eleger, por exemplo, o ponto A, como ponto onde a gente vai realizar essa somatória de momento. Somatória de momento no ponto A. Quem faz momento no ponto A é o 3.000 e o RBY. 3.000 vezes 3, um momento negativo, horário, e RBY vezes 6, momento positivo, anti-horário. Bom, nós temos três equações e três incógnitas, então é possível resolver esse sistema. Uma das equações, a primeira, já dá o resultado de RAx, RAx igual a zero. Bom, essa reação horizontal ela é igual a zero porque a gente não tem nenhuma carga horizontal.
Então, é claro, nós não vamos ter reação. Não tem ação, não tem reação. Por outro lado, né, a gente tem, então, as duas equações e duas incógnitas. A gente pode resolver, mesmo porque na equação 3 a gente tem uma incógnita. Basta isolar esse valor. 3.000 vezes 3, 9.000, passa para o outro lado, menos 9.000, passa para o outro lado, mais 9.000. 9.000 dividido por 6, RBY é igual a 1.500 newtons, 1,5 kN. Bom, já que as duas somam 3.000, RAY, desculpa, é também 1.500 newtons. Isso, de antemão, né, a gente já poderia intuitivamente saber que iria acontecer, porque a gente tem 3.000 aplicado no meio dessa viga. É claro que esse 3.000, se está no meio de uma viga também simétrica em termos de apoios ou em termos de reações, já que RAX é igual a zero, 3.000 vai metade para um lado e metade para o outro, já que ele está bem no meio dessa viga. Tá? Então distribui simetricamente. Então, RBY e RAY, 1,5 kN. Bom, para vocês tem uma facilidade a mais, que é o uso do aplicativo número 18, que resolve o equilíbrio de corpos rígidos, com até 3 cargas concentradas. Tá, tá lá no link de vocês, né? De repente vocês podem usar para resolver os exercícios, né? Aqui está resolvido o exercício anterior, ou seja, uma viga de 6 metros submetida a uma carga de 3 kN bem no meio. Uma viga de 6 metros com uma carga de 3 kN bem no meio do vão. Tá? Ele é totalmente gráfico e ele posiciona as cargas e o tamanho do vão e o tamanho dos balanços, se for o caso, através dos sliders aqui, que são essas barras que a gente movimenta com o mouse. As reações de apoio, né, são dadas 1,5 kN e 1,5 kN o valor encontrado. Certo, pessoal? Na aula a gente vê mais exemplos do cálculo de equilíbrio. Um abraço.